Até meus 27 anos eu achava que eu era uma pessoa estranha, até que eu recebi meu diagnóstico de autismo e aí eu confirmei que realmente eu sou estranho, mas que tá tudo bem. Nesse vídeo eu vou falar sobre o meu diagnóstico tardio de autismo, qual que foi o gatilho para eu ir atrás, como que foi todo o processo de diagnóstico e o mais importante, o que que aconteceu depois de eu entender que eu sou uma pessoa autista. Mas eu preciso só apontar uma coisa que é, eu tive muita sorte durante esse processo. Tudo começa em 1996, quando eu nasci, né? Porque a gente nasce autista, a gente não vira autista no meio do processo. Eu sempre fui uma criança que era muito tímida e muito quieta. Sabe aquela criança que fica realmente no mundinho dela? Era eu. Pra vocês terem ideia, quando eu tinha 4 ou 5 anos, minha brincadeira favorita era contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o meu recorde foi, tipo assim, mais de 1000, tá? Ao mesmo tempo que eu era uma pessoa muito calada, muito quietinha, eu tive a sorte que eu estudei com as mesmas pessoas desde os 3 anos até os 12. Então eu sempre tive o mesmo grupo de amigos durante toda a minha infância. E hoje eu vejo que isso fez uma grande diferença porque eles cresceram me aceitando. Porque, cara, realmente eu era uma criança muito na minha, muito quieta, que não conversava, evitava brincar com as outras crianças, a não ser se fosse jogar algum esporte. Eu era muito ruim de conversar, mas muito bom de seguir regra. Então, se tinha uma brincadeira com umas regras que não precisava de comunicação, de socialização, deixa pro pai. O ruim é quando tinha que falar, conversar, qualquer coisa do tipo. Que aí eu chorava. E realmente, literalmente eu chorava. Eu tinha crises e chorava. Mas era isso, né, cara? Eu só era visto como uma pessoa muito tímida. E eu também tenho altas habilidades, então isso camuflou um pouco as minhas dificuldades do autismo. E por sempre ser essa pessoa tímida e que muito medo de socialização, né? Aos 8 anos de idade eu fui diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizado. Sinceramente, eu não sei que criança ansiosa é essa que eu tava preocupado com boleto aos 8 anos de idade. Mas é que não era ansiedade, né? Era autismo e a gente só não sabia. Então eu sempre fiz terapia nesse processo. Aos 15 anos eu também fui diagnosticado com depressão e etc. E sempre fui uma pessoa que eu sempre me senti, de verdade, gente, eu sempre me senti diferente. Eu sempre me senti estranho, eu sempre tive aquela dificuldade de falar, cara, por que que eu não consigo fazer as coisas que nem as outras pessoas? Por que que eu me entro tanto em encrencas, realmente encrencas, por só besteira, por falta de eu saber me expressar bem, tá ligado? Por que que eu sou desse jeito? Eu não entendia e eu não ia entender a não ser que se eu tivesse contato com uma pessoa autista. Porque esse daqui é um ponto onde eu tive sorte novamente, cara. A minha melhor amiga, ela foi diagnosticada com autismo na pandemia. E até então eu nunca tinha tido contato com autismo. De verdade, assim, eu não entendia nem o que era, eu não sabia nada o que era. E quando minha amiga foi diagnosticada, eu fui buscar informações sobre autismo para eu poder ajudar ela de alguma maneira. E buscando essas informações, tentando entender melhor a minha amiga, aconteceu que eu me entendi melhor. Porque eu ia conversando com ela, ela me explicava das coisas de autismo e eu pensava, cara, mas eu também tenho isso, então não é autismo, eu sou normal, né? Né? Não. Então, conversando com essa minha amiga, eu mencionei que eu tava suspeitando que eu era autista e ela falou, cara, eu também acho que você é autista. Eu falei, meu Deus, será que eu sou autista? Ela falou, cara, eu acho que você é autista. E aí eu já tava fazendo terapia na época e fui conversar com a minha terapeuta sobre isso. E aí, novamente, eu tive outra sorte, cara, porque por acaso a minha psicóloga, ela tinha especialização em alguma coisa de autismo e ela poderia me dar um laudo. E foi aí que eu comecei todo o meu processo de ir atrás desse diagnóstico. Eu, sinceramente, eu não sabia se eu tava buscando ser autista ou não. Eu só tava buscando entender se eu tinha alguma coisa que justificasse eu me sentir daquela maneira desconectada do mundo, tá ligado? E aí foi todo o processo de diagnóstico de tipo assim, cara, entrevistas comigo, com meu pai, com a minha mãe, relembranças de infância, conversas e conversas, e testes, e testes de lógica, testes de pergunta social, sei lá, tipo, como que é essas coisas. Eu só lembro que eu ia respondendo, assim, e era muita coisa, era muita, muita coisa, assim. E de repente, cara, depois de alguns meses onde toda a sessão era todas essas coisas, assim, a gente não conversava mais nas sessões, era só esses testes, entrevistas, etc. Chegou no fim, onde eu fui diagnosticado com um transtorno do espectro autista. Quando eu recebi essa notícia, eu lembro que eu pensei, beleza, show, então é isso. E depois eu pensei, cara, eu sou autista. E agora? E aí, cara, que começou uma coisa na minha cabeça que é eu comecei a ver as nuances do autismo na minha vida.
Porque a gente que é adulto diagnosticado com autismo tardiamente, a gente até o diagnóstico, a gente achava que a gente era normal. E que todas as dificuldades e prejuízos que a gente tinha durante toda a nossa vida, todo mundo tinha também. Na verdade, tadã! Não, era só você. E eu também, então era nós dois. E talvez mais alguém que tá assistindo. Então, era uma galera, mas não era tanta galera assim. Mas ir atrás de diagnóstico, cara, pra mim foi sempre importante, mesmo se eu não fosse diagnosticado com autismo, porque durante todo o processo eu fui percebendo coisas e me descobrindo, sabe? Eu acho que a minha psicóloga ela foi muito boa em fazer esse processo, porque ao mesmo tempo que eu estava vendo se eu estava sendo testado pra ser uma pessoa autista, né? Ao mesmo tempo eu também estava percebendo coisas sobre mim. E elas estando relacionadas ao autismo ou não. E hoje já faz 2 anos do meu diagnóstico e cada vez mais eu vou percebendo, entendendo quem eu sou e principalmente, cara, me respeitando e botando os meus limites. Porque antes do diagnóstico eu já precisava me respeitar e botar esses limites, só que eu não percebia isso. E mesmo quando eu percebia, eu não acreditava que era desse jeito, porque eu via as outras pessoas não sendo desse jeito. Então eu mesmo me invalidava sobre o que eu sentia, porque eu falava, cara, ninguém sente assim, eu também não posso sentir, eu tenho que ser dessa maneira, tá ligado? E não, cara, o diagnóstico fez eu perceber que eu não preciso ser dessa maneira. E na verdade não é que eu não preciso, eu não sou dessa maneira. E que tá tudo bem, cara. Porque a gente seria autista com ou sem o diagnóstico, tá ligado? O diagnóstico, pelo menos, ele vem pra explicar pra gente toda a nossa vivência e fazer a gente nos entender no nosso lugar dentro dessa sociedade maluca de neuroconvergentes. E esse é o primeiro vídeo que eu gravei, cara, sobre a minha vivência com autismo. Eu acho que tinha que ser o vídeo falando sobre o início dela, né, do diagnóstico, etc. E, meu irmão, deixe nos comentários alguma sugestão de tema sobre autismo ou qualquer outra coisa que você quer que eu fale também, beleza? Axé pra todos os patéticos aqui do canal e até mais.